Em destaque no Panorama CBN. A trégua entre Estados Unidos e Irã entra em colapso e Donald Trump endurece o tom contra Teherã depois de novos ataques no Oriente Médio. A decisão sobre o tarifaço de 25% contra produtos brasileiros entra na fase final em Washington depois do encerramento das audiências públicas. Operação da Polícia Federal prende aliado de Flávio Bolsonaro no Rio e mira um grupo suspeito de lavar dinheiro em postos de combustíveis. E a Argentina segue viva na Copa depois de uma virada histórica sobre o Egito, enquanto a Colômbia se despede nos pênaltis contra a Suíça. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho de 2026 e o Panorama já está no ar. Bom dia para você que chega aqui com a gente, eu sou o Gabriel Freitas e o Panorama de hoje já começa com uma edição cheia de desdobramentos no Brasil e no mundo. E olha, conversa com a gente também, pode mandar mensagem, comentário, pode mandar pergunta, aquele recado lá pelo meu e-mail gabriel.freitas@cbn.com.br ou pelo meu Instagram, @gabafreitas no final da edição. Eu vou lembrar de você e vou trazer aqui a sua fala, seu nome, sempre aqui no Panorama. E a gente começa logo com a nossa trilha do noticiário internacional, porque tem informação de última hora, hein? A trégua entre Estados Unidos e Irã desmoronou de vez. Eu tive até que alterar essa abertura aqui do Panorama para te trazer esse destaque, porque foi agora, de manhã, aqui no Brasil. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou agora há pouco que o acordo de cessar-fogo com Teherã acabou. A declaração foi feita em Ankara, na Turquia, durante a cúpula da OTAN. Trump diz que não quer mais negociar com o Irã e chamou as conversas com o governo iraniano de perda de tempo. A fala veio depois de uma nova rodada de bombardeios americanos contra dezenas de alvos estratégicos no Irã. O Comando Central dos Estados Unidos afirmou que os ataques foram uma resposta às ofensivas iranianas contra 3 navios comerciais no Estreito de Hormuz. Essa rota é uma das mais importantes do mundo, para o transporte de petróleo, então quando a tensão sobe ali, a preocupação não fica só no campo militar, não. Ela chega também ao preço da energia e aos mercados globais. Você pode ter certeza que ao longo dessa quarta-feira, os preços vão oscilar muito, preços do petróleo, podendo registrar aí no final do dia um valor realmente muito alto. O Irã reagiu com mísseis e drones contra instalações militares americanas no Bahrein e no Kuwait. Sirenes foram acionadas nos 2 países que são aliados de Washington no Golfo Pérsico. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos aumentaram a pressão econômica também. O Departamento do Tesouro revogou a autorização que permitia temporariamente a exportação de petróleo pelo Irã. O governo iraniano acusou os americanos de rasgar o memorando de paz assinado agora nesses últimos meses, A escalada acontece enquanto o Irã está fazendo aquele cortejo fúnebre do Ayatollah Ali Khamenei. Caixão com o corpo do líder supremo chegou à cidade iraquiana de Najaf, que é um dos locais mais sagrados para os muçulmanos xiitas. A previsão é de que Khamenei seja enterrado amanhã em Mashhad, no Irã. Com o fim do acordo anunciado por Trump agora, a expectativa é pela resposta dos 2 lados e pelo impacto dessa nova crise sobre o Estreito de Hormuz. E ainda sobre Estados Unidos, agora o destaque vai para a última semana de espera antes da decisão de Washington sobre o tarifaço de 25% que atinge a gente, atinge os produtos brasileiros. Ontem, nós falamos aqui das audiências públicas em Washington, a última etapa aberta da investigação comercial, e agora com essa fase encerrada, o caso passa para a revisão técnica. O comitê vai analisar em regime de urgência os depoimentos feitos nas sessões e os comentários enviados por escrito. A decisão final está prevista para a próxima quarta-feira, dia 15 de julho. Até lá, o representante comercial americano, Jamieson Greer, afirmou que vai manter conversas intensas com a diplomacia brasileira. O mercado está aguardando a publicação oficial para saber se a sobretaxa vai ser aplicada, como foi proposta, ou se os Estados Unidos vão recuar parcialmente e ampliar a lista de produtos isentos.
As audiências reuniram empresários, associações, representantes da sociedade civil e a discussão passou por comércio digital, propriedade intelectual, tarifas alfandegárias, etanol também, desmatamento e pelo Pix. No último dia de debates, o senador Flávio Bolsonaro do PL fez uma fala de 5 minutos em inglês. Ele defendeu o Pix, disse que as tarifas de 25% penalizariam o povo brasileiro, mas ele também levou a discussão para o campo eleitoral. Flávio disse que o momento é o pior possível para a taxação, porque a medida poderia beneficiar politicamente o presidente Lula. O senador estava acompanhado do irmão dele, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, que defendia o tarifaço. Nessa audiência, ele também citou o caso Master, sem mencionar o elo entre ele e o banqueiro Daniel Vorcaro, claro. Depois da sessão, Flávio Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais e acusou o governo Lula de omissão nas negociações. Fala, pessoal, acabei de fazer aqui a defesa do Brasil contra as tarifas e contra o Lula também. Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, dos produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém do governo Lula escalado para fazer a defesa nessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas ao presidente dos Estados Unidos. Ele é que vai tomar a decisão dele política no final. Então fiz ali a minha parte, estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado da defesa que a gente fez. E aí vamos lá continuar lutando pelo nosso Brasil. Claro que o governo brasileiro reagiu, O Itamaraty reforçou que as negociações reais entre os dois países acontecem nas reuniões técnicas que são mantidas de forma contínua desde o ano passado. O Palácio do Planalto divulgou uma nota para repudiar a participação de Flávio nessa audiência e chamou esse discurso dele de eleitoreiro e de traição à pátria. O governo federal alegou que Flávio acabou legitimando uma investigação que o Brasil considera injusta contra a economia do país. A Secretaria de Comunicação da Presidência afirmou que, entre 34 brasileiros inscritos no painel, só o senador não se opôs totalmente ao tarifaço. O Planalto também disse que ele tentou subordinar o Pix a interesses estrangeiros e omitiu que o lobby da própria família dele esteve na origem das tensões diplomáticas com os norte-americanos. Outro ponto da disputa foi o etanol, O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, descartou zerar a taxa de importação do etanol americano, como Flávio Bolsonaro sugeriu. Nunca. Ao contrário, o governo do Brasil vem defendendo que o etanol brasileiro, o etanol nos Estados Unidos é produzido a partir do milho, do nosso cana-de-açúcar. O Brasil, o presidente Lula defende claramente que esse tema do etanol não seja tratado nessa negociação e mais, não seja tratado sem que nós também tratemos da questão do açúcar, que é sobretaxado nos Estados Unidos. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, também criticou a viagem do senador aos Estados Unidos. O nível de traição à pátria e de ataque econômico ao nosso povo não tem limite. Dessa vez, o gênio da diplomacia clandestina, o seu Flávio Bolsonaro, foi lá para uma audiência sobre o tarifaço. Era de se imaginar, o cara é candidato a presidente, senador da República, que ele fosse falar contra o tarifaço, defender o Pix. Não, ele pediu para adiar. Falou, Trump, bota a tarifa, acaba com o Pix só depois da eleição para não atrapalhar minha campanha. Uma palavra sobre os empregos do povo brasileiro, a indústria nacional, não está nem aí com isso. Mas como toda a família Bolsonaro só olha para o seu umbigo, está preocupado com o seu interesse eleitoral, com o seu interesse político e nada mais. Bom, então só para a gente relembrar, decisão dos Estados Unidos sai no dia 15 de julho e até lá o governo brasileiro está afirmando que vai manter as conversas técnicas com os Estados Unidos. Ainda falando de Flávio Bolsonaro, do tarifaço a gente passa agora para uma operação da Polícia Federal que mexe com a montagem eleitoral aqui no Rio. A PF prendeu ontem o ex-prefeito de Belfor Roxo, Márcio Canella, do União Brasil. Ele, pessoal, é pré-candidato ao Senado e é aliado de Flávio Bolsonaro. Tinha a mãe do senador, a Rogéria Bolsonaro, como primeira suplente na chapa.
Canela foi preso em flagrante durante a sexta fase da Operação Unha e Carne. Os agentes encontraram nada mais, nada menos que um fuzil calibre .556 dentro de um veículo usado pelo político na pré-campanha. Aos investigadores, ele disse que a arma não era dele. A operação investiga uma organização criminosa suspeita de usar postos de combustíveis para lavar dinheiro na região metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Federal, o grupo teria movimentado mais de 7,6 bilhões de reais nos últimos 6 anos. O dado, inclusive, aparece num relatório do COAF. A investigação não mira Flávio Bolsonaro. O efeito político vem do lugar que Canela ocupava, né? Ele era um dos nomes de palanque de Flávio no Rio e disputaria uma vaga ao Senado numa chapa ligada ao projeto eleitoral do senador. Quantas fotos de Márcio Canela e Flávio Bolsonaro estão aí circulando nas redes sociais, porque era um nome presente nos eventos de Flávio, e Flávio era uma pessoa presente nos eventos de Márcio Canela, né? E essa montagem já estava sofrendo mudanças aqui no Rio, porque Cláudio Castro, do PL, ex-governador aqui do estado, também era cotado para disputar o Senado, mas ele deixou a pré-candidatura depois de ser alvo de operações da Polícia Federal em investigações sobre suspeitas de irregularidades. Ou seja, não é uma apuração sobre Flávio, é uma sequência de investigações que alcança os aliados e nomes do entorno político dele justamente nesse momento de preparação para a eleição, né? Também há um contraste nesse discurso. Segurança pública virou uma das vitrines da pré-campanha de Flávio. E nas redes, e em falas públicas também, o senador já tentou associar adversários, especialmente Lula e o PT, ao crime organizado. No fim de junho, a Polícia Federal concluiu que Flávio cometeu calúnia contra Lula numa postagem que atribuía ao presidente crimes como tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. A defesa do senador nega crime e afirma que há cerceamento à liberdade de expressão. Além de Canela, apontado como braço político do grupo investigado, as buscas também atingiram o delegado Marcos Amin, que é ex-secretário de Polícia Civil do Rio, na época em que Cláudio Castro era governador, e também o proprietário de lojas de conveniência. Outro alvo foi o inspetor Pablo Russo, suspeito de ocultar a propriedade de uma rede com mais de 80 empresas em nome de parentes e laranjas. Essa ofensiva da Polícia Federal também mirou o Juraci Alves Prudêncio, o Jura, que é ex-policial militar condenado por chefiar uma milícia na Baixada Fluminense, e ao todo a Força Tarefa apreendeu cerca de R$919 mil e $13 mil em dinheiro vivo. Além desse fuzil, né, que estava no carro do Márcio Canela, 9 armas curtas, 11 veículos, computadores, celulares, joias, relógios e documentos. Uma investigação que ainda está em andamento e os alvos não foram condenados nesse caso. Vamos voltar a falar da tensão entre Brasil e Estados Unidos, também aparecendo na área da segurança pública. O governo americano classificou como absurda a avaliação do Itamaraty que a gente trouxe para você ontem aqui no Panorama, de que a inclusão de facções brasileiras na lista de grupos terroristas possa abrir espaço para uma intervenção armada dos Estados Unidos aqui em território brasileiro. A resposta veio do Departamento de Estado americano, depois de um documento enviado pelo chanceler Mauro Vieira à Câmara dos Deputados. No texto, o Itamaraty alertou que a legislação antiterrorismo dos Estados Unidos é muito ampla e pode ter impactos para brasileiros nas áreas financeira, migratória e penal. O documento também citou a possibilidade de uso da força militar em solo nacional. E aí, Washington rebateu a leitura do governo brasileiro. Um porta-voz americano afirmou que as medidas são tomadas dentro das prerrogativas soberanas dos Estados Unidos para combater o que o governo norte-americano chama de narcoterroristas. O Departamento de Estado também disse que o PCC e o Comando Vermelho operam em território norte-americano também e que os Estados Unidos têm o dever de proteger a própria população. Na resposta mais dura, o porta-voz afirmou que alegações vagas de intervenção costumam servir de pretexto para auxiliar e acobertar grupos violentos. O Itamaraty, por outro lado, está sustentando que a classificação das facções como organizações criminosas transnacionais
já seria suficiente para a cooperação entre os dois países no combate ao crime organizado. Esse episódio, claro, está ampliando a lista de atritos, entre Brasília e Washington, que já envolve aquela investigação comercial sobre os produtos brasileiros e a ameaça daquele tarifaço de 25%. Vamos falar agora sobre economia, porque tem gente que nem precisou declarar o imposto de renda nesse ano aqui no Brasil, mas ainda assim pode ter dinheiro para receber da Receita Federal, viu? A Receita abre hoje, às 9 horas da manhã, a consulta a um lote especial de restituição automática do imposto de renda. Esse projeto é piloto e foi chamado de cashback. Ele vale para pessoas que estavam dispensadas de entregar a declaração em 2025, mas tiveram o imposto retido na fonte ao longo de 2024. É aquele dinheiro que já foi descontado antes de chegar ao contribuinte e que, em alguns casos, agora pode voltar. Cerca de 4 milhões de pessoas devem ser contempladas nessa etapa. Ao todo, a Receita vai liberar aproximadamente 500 milhões de reais. O pagamento vai ser feito em parcela única no dia 15 de julho. O valor é limitado a R$ 1.000 por pessoa. E tem um detalhe importante, o depósito vai ser feito só por Pix, usando a chave CPF. Quem não tiver a chave Pix vinculada ao CPF pode ficar fora desse pagamento automático. A consulta pode ser feita no portal ou no aplicativo da Receita Federal. E quem não encontrar o benefício ainda pode fazer a declaração convencional para que o caso seja analisado nos lotes regulares. E olha, quem depende de pensão alimentícia sabe que muitas vezes o problema não é só conseguir uma decisão da justiça, e sim fazer o dinheiro cair na conta todo mês no dia certo. E para resolver esse problema, o Senado aprovou um projeto de lei que cria o chamado Pix Pensão, que é um sistema de transferência e desconto automático para o pagamento de pensão alimentícia. Pela proposta, a pessoa que recebe a pensão vai poder pedir ao juiz que esse valor seja descontado automaticamente todos os meses direto da conta bancária de quem precisa pagar a pensão. As datas vão ser as mesmas fixadas pela Justiça. E se a pessoa que precisa pagar não tiver o dinheiro na conta no dia do vencimento, o banco vai ter que acionar as autoridades. A partir daí, outros ativos financeiros de quem está devendo vão poder ser bloqueados justamente para quitar essa dívida. A ideia é reduzir aquele jogo de empurra, em que a pessoa sabe que deve, mas atrasa. E aí, muitas vezes muda o dinheiro de lugar ou espera a cobrança chegar depois da data de pagamento. Enfim, é uma dor de cabeça para quem precisa da pensão, A autora da proposta é a deputada Tabata Amaral e ela defendeu que o mecanismo automático pode ajudar a frear a inadimplência estratégica e diminuir a dependência da prisão civil como forma de pressão. Tem muito homem que não paga a pensão alimentícia para poder estar ali humilhando a mulher, para estar ali fazendo uma outra forma de violência. Se houver uma decisão judicial e o homem não pagar a pensão, a justiça autoriza. Na conta que ele tiver dinheiro, aquele dinheiro já vai ser automaticamente transferido para a mãe. Porque a mãe não é advogada, a mãe não tem que ser investigadora e ficar correndo atrás de homem que fica mudando de emprego só para não honrar com as suas responsabilidades. Agora a gente te conta que a gasolina que chega aos postos vai ter mais etanol na mistura, hein? O Conselho Nacional de Política Energética vai se reunir hoje para anunciar o aumento do percentual de etanol anidro na gasolina, de 30% para 32%. O etanol anidro é o etanol sem água, que é usado justamente para ser misturado à gasolina. A ideia do governo é tentar diminuir o impacto das oscilações do preço internacional do petróleo no mercado brasileiro. E a gente até lembra dessa situação toda lá no Oriente Médio, que está piorando a partir de hoje, com esse cessar-fogo que foi banido, portanto, pelos Estados Unidos. Mas essa mudança pode pesar para quem tem carro de modelos mais antigos. Os especialistas e engenheiros automotivos estão dizendo que uma concentração maior de etanol pode aumentar o risco de corrosão e desgaste em peças como bombas de combustível, bicos injetores e mangueiras. O impacto deve ser maior nos motores antigos mesmo, com carburador
ou aqueles que têm sistemas de injeção mais simples, né, que não ajustam automaticamente a mistura de combustível. A Anfávia e o Sindipeças, que são as entidades que representam montadoras e fabricantes de autopeças, estão dando apoio aos biocombustíveis, mas as duas organizações pontuaram que a mudança precisa vir acompanhada de testes rigorosos de engenharia e calibração de sensores. As entidades também dizem que a medida tende a aumentar o consumo de combustível, tanto em carros flex quanto em modelos movidos só a gasolina. E isso acontece porque o etanol entrega menos energia por litro do que a gasolina. Ou seja, a mudança pode ajudar o governo a reduzir, sim, a dependência do petróleo, mas também pode aparecer no dia a dia do motorista, no rendimento do carro e na manutenção. Vamos falar de previsão do tempo, porque a quarta-feira começou fria no sul e no sudeste. Em São Paulo, a capital amanheceu com 12 graus e a máxima não deve passar dos 21 hoje. A frente fria chega durante a tarde e pode trazer chuva fraca também. No Rio, a máxima ainda chega a 27 graus hoje, mas a frente fria entra à noite. E a quinta-feira, amanhã, deve ser o dia mais frio da semana na capital fluminense. No sul, há risco de geada do sul do Rio Grande do Sul ao sul do Paraná ainda hoje, hein? Porto Alegre é a capital mais fria do dia, com mínima de 6 graus e máxima de 15. Florianópolis não passa dos 16 graus nessa quarta-feira. O Centro-Oeste também tem temperaturas mais amenas. Campo Grande chega a 22, Cuiabá a 25, e enquanto uma parte do país está lidando com frio, a outra enfrenta ar muito seco. A umidade fica abaixo dos 20% entre Goiás, Tocantins e Piauí. Nessa condição, pessoal, tem que reforçar a hidratação mesmo, viu? Evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia também. Palmas é a capital mais quente do país hoje, com previsão de 36% e umidade em 20%. No litoral do Nordeste e em parte do Norte, o calor continua também. Maceió chega a 28 graus, Natal a 29, São Luís e Macapá a 31 e Porto Velho a 33 graus. Vamos falar de Copa do Mundo. E se a seleção brasileira já está fora, a Argentina segue vivíssima depois de uma daquelas viradas que viram assunto até para quem não estava vendo o jogo, hein? Que virada histórica. A Argentina estava perdendo para o Egito por 2-0 até os 34 minutos do segundo tempo. Parecia que a eliminação já ia acontecer, mas aí o Messi apareceu no jogo, comandou a reação e a Argentina virou para 3-2 em só 12 minutos. Por meio viene também Nico, ver Lautaro, esperarlo a Nico, viene el centro, viene arriba, cabezazo, gol! Gol! A gente nem precisa entender o que o narrador falou, porque ele estava empolgado também, com certeza. Com mais uma atuação decisiva, Lionel Messi chegou a 21 gols em Copas do Mundo e aumentou o recorde de maior artilheiro da história do torneio. A gente nem lembra que ele perdeu um pênalti ontem de novo, hein? Que a atuação dele foi tão incrível depois. Nas quartas de final, a Argentina vai enfrentar a Suíça. Os suíços eliminaram a Colômbia nos pênaltis depois de um empate por 0-0 no tempo normal e na prorrogação. É a primeira vez em 72 anos que a Suíça chega às quartas de final de uma Copa. A fase que decide os semifinalistas começa amanhã, às 5 da tarde, com França e Marrocos. Na sexta-feira, Espanha e Bélgica disputam outra vaga. No sábado, tem Noruega e Inglaterra, às 6 da tarde. Mais tarde, às 10 da noite, a Argentina e Suíça fecham as quartas de final. E para o Brasil, a Copa terminou com um dado muito incômodo. Com a definição das quartas, a seleção brasileira vai ficar na 11ª posição geral. É a pior campanha do país em 92 anos. A volta ao Brasil também foi esvaziada, né? Dos 26 jogadores convocados, só o lateral Danilo, do Flamengo, retornou ao Brasil naquele voo fretado pela CBF. O técnico Carlo Ancelotti foi para Vancouver, no Canadá, onde ele mora, e vários jogadores já começaram o período de férias. E
E agora a nossa reverência, né, a um dos principais autores da história da teledramaturgia brasileira. Benedito Rui Barbosa foi cremado em São Paulo numa cerimônia reservada à família depois de um velório aberto ao público. O escritor e dramaturgo morreu ontem aos 95 anos por complicações de uma insuficiência renal crônica. Autor de mais de 30 novelas, Benedito ajudou a contar o Brasil pela televisão. Ele levou para a tela o interior, o campo, os conflitos sociais e personagens que ficaram na memória do público, né? Entre os trabalhos mais marcantes estão Cabocla, O Rei do Gado, Terra Nostra, né? Que a gente está ouvindo aí ao fundo, a trilha sonora da novela, da abertura, além de Renascer e Pantanal. Nascido em Galha, no interior de São Paulo, ele começou a carreira como jornalista e cronista esportivo antes de migrar para o teatro e para a televisão. O legado também seguiu dentro da família. O neto dele, o Bruno Luperi, foi responsável por adaptar os remakes recentes das obras escritas por Benedito Rui Barbosa. Vamos encerrar o Panorama CBN de hoje. Muitas informações importantes. Confira as atualizações ao longo do dia na programação da CBN. Também no Panorama logo mais, a segunda edição com o Leandro Gouveia. Deixa eu mandar um abraço aqui para tantas pessoas que mandaram mensagens para mim lá no meu Instagram. A Carla Santos, que é de Belo Horizonte, ouve sempre o Panorama CBN. O Lucas Souza, que é de Vitória, mandando pra gente o bom dia dele aqui, dizendo que sempre acompanha as duas edições, hein? Ele ouve de manhã e ouve à noite com o Leandro. Valeu demais, Lucas. Obrigado pela sua mensagem. Tem também o Otávio Souza. Otávio Souza mandando mensagem dele pra gente também aqui. Ele que é do Recife, em Pernambuco. Sempre de ouvido ligado no Panorama CBN, adora a Bianca, tá gostando também da nossa apresentação, da minha apresentação aqui no Panorama, valeu demais, viu, Otávio? E assim a gente encerra, dando o meu muito obrigado também pro Laerte Afonso e pro Edmilson Fernandes, nossa equipe junta aqui todo dia de manhã para te trazer o Panorama CBN. Até amanhã, pessoal, tchau, tchau, ótima quarta-feira para você.